As garotas provocaram a velha senhora, mas depois descobriram que ela era uma ex-general do exército. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Aquele inverno foi especialmente frio. A chuva começara a cair desde a tarde anterior, cobrindo toda a estrada que levava ao antigo conjunto habitacional nos arredores da cidade de Santa Luzia. Mas o frio do lado de fora não era tão gélido quanto a frieza no riso estridente das 3 garotas que avançavam por um beco cheio de lixo. Lina caminhava como se estivesse desfilando em uma passarela, com seu casaco de grife se destacando em meio à paisagem decadente. Ela levantou o celular, filmando a si mesma, a voz cheia de entusiasmo. Oi, gente! Episódio novo de Otrolando a Velha Parte 6. Hoje é o último round do ano, sem medo, sem dó, não importa quem seja. Atrás dela, Márcia deu uma risada sarcástica. Seus olhos não se desviavam da tela da GoPro presa no peito. Os fracos que parem de assistir agora, porque a gente vai fazer um negócio que vocês vão xingar e compartilhar. Sara puxou a máscara para baixo e retocou o batom vermelho vivo, dando um meio sorriso. Velho virou o recurso emocional ao top nas redes. Chorar, tremer, cair no chão, quanto mais comovente, mais like. Atrás delas vinha Diego, namorado da Márcia, segurando a câmera, fones no ouvido. Seu rosto mostrava uma leve hesitação, mas ele não parou. Só, e tenta não exagerar. Disse em voz baixa, ainda atento ao enquadramento. Ah, me poupe do teu surto moral. Rebateu Márcia, puxando-o para mais perto. A gente só tá gravando, não batendo em ninguém. Quer mudar de vida ou quer filmar casamento para continuar duro daqui a 10 anos? Lina lançou um olhar para Sara e riu com desdém. Lembra do vídeo da semana passada? A velha caiu e ainda tentou rastejar, com o rosto todo sujo. O pessoal nos comentários disse que parecia filme de guerra. Arte pura. Sara concordou com um aceno. E essa aqui é a Dona Eunice. Sozinha, ultrapassada, cara de múmia egípcia. Combo perfeito. Desmaio, falso roubo da bolsa, imitação de voz, música triste no fundo, boom. Viral na certa. No final da rua coberta de musgo, uma figura pequena, curvada, recolhia latinhas velhas. Cada movimento era lento e preciso, como de quem já fizera aquilo milhares de vezes. Luvas de lãs fiapadas, cabelo branco sob o gorro, e um andar que ninguém ousava interromper. Mas para as 3 garotas, ela era apenas uma presa. Dá uns, Diego. Ordenou Márcia. Lina prendeu o microfone na gola do casaco, puxou a máscara para cima. Roteiro no plano certo. Eu desmaio, a Sara finge socorrer, a Márcia faz o cenário. Sem errar. Quanto mais o sofrida ou ela parecer, melhor. Lembrem, a emoção dela é a ferramenta. Disse Sara, com a voz fria. Quanto mais views, mais as marcas investem. Diego engoliu em seco, mas apertou o botão de gravação. Ele sabia que deveria dizer não. Mas o dinheiro do último vídeo tinha quitado a mensalidade da faculdade. E os aplausos virtuais eram mais viciantes do que se imagina. Lina correu até a senhora, tropeçando de forma ensaiada e caindo aos pés da Dona Eunice como uma boneca treinada em cada movimento. Sara imediatamente se aproximou, fingindo desespero. Senhora! Minha amiga desmaiou. Enquanto isso, sua mão deslizou rapidamente e puxou a bolsa de tecido desbotado da senhora com a destreza de uma ladra experiente. Atrás, Márcia mantinha a GoPro firme no peito, contendo o riso para não estragar a atuação. Imitou uma voz trêmula, forçando a dramaticidade em cada palavra. Ai meu Deus, e perdi a bolsa, e perdi a memória da guerra, e deve estar chamando os companheiros que morreram. Diego seguia com a câmera, captando cada close. Tudo estava conforme o plano, uma brincadeira humanitária ou disfarçada para ganhar engajamento. Eles sabiam que o choque, o medo ou o desespero da vítima fariam o vídeo ser compartilhado milhares de vezes, mas ninguém se importava com o que ela realmente sentia. Márcia murmurou. Se ela chorar ou desmaiar, a gente bomba essa semana. Sara lambeu os lábios, os olhos fixos na bolsa em sua mão. Que ela caia,
que fique tremendo, e melhor ainda. Mas, e nada saiu como planejado. Dona Eunice ergueu-se devagar. Não cambaleou. Não parecia tonta. Seus movimentos eram lentos, pesados, mas com uma força que parecia saída de uma trincheira antiga. Seus olhos cinzentos, opacos passaram por cada um deles. Sem raiva. Sem surpresa. Apenas um olhar e que fez qualquer garganta secar. Sara congelou, ainda segurando a bolsa. É. Diego baixou a câmera devagar, os pelos do braço arrepiados. Não pelo frio, mas porque o olhar daquela mulher fazia ele se sentir como se tivesse feito algo imperdoável. Lina se levantou, forçando um sorriso. Foi só uma brincadeirinha, senhora. Tá aqui sua bolsa, não pegamos nada. Dona Eunice não disse nada. Caminhou até eles. Cada passo parecia pisar na culpa que os jovens nem sabiam carregar. Os sapatos gastos batiam na calçada com um som seco. Aqueles olhos e atravessavam cada um. Quando parou a um braço de distância, seus lábios se moveram. A voz, seca como terra batida. Vocês acabaram de entrar num campo de batalha, moleques. O silêncio esmagou o ar. As três garotas ficaram imóveis como estátuas. Márcia, nervosa, empurrou a bolsa de volta. A gente sente muito. Era só uma brincadeira. Dona Eunice não pegou. Não respondeu. Virou-se. Curvada, mas com passos firmes como rocha. Sem olhar para trás. Lina estremeceu e murmurou. Aquela mulher parecia um fantasma. Sara respondeu baixinho. Acho que ela não é maluca. Acho que ela lembra de tudo. Lembra. Melhor ainda. Disse Márcia em voz baixa, com um tom de desafio. Diego ainda olhava para a tela da câmera. O vídeo estava intacto. Mas, os olhos da senhora pareciam atravessar a lente, mirando direto à consciência de quem assistia. Talvez a gente não deva postar isso. Diego engoliu em seco. Claro que vai postar. Disse Márcia, dando de ombros. É real, é sinistro. A galera ama essas coisas. Sara sorriu de lado. Se ela morrer amanhã, a gente vira lenda. Ninguém riu. Mas ninguém achou que estava errado. Porque para os três, uma morte lenta diante da câmera era só um vídeo mais bem-sucedido do que o normal. Naquela noite, ninguém reparou que Dona Eunice não voltou pela rua de antes. Ela virou em um beco lateral e entrou por uma porta de madeira coberta de musgo, de onde saía uma luz amarela fraca vinda de um cômodo subterrâneo. Nas paredes, mapas antigos, fotos em preto e branco, carteiras de identidade amareladas, e vários cadernos de anotações com letras firmes e afiadas. No centro da mesa uma tela de monitoramento. E na tela os rostos dos jovens que tinham atuado do lado de fora em closes nítidos. Dona Eunice fora sargento de treinamento de sobrevivência de uma unidade de elite no pós-guerra. Após a dispensa, ela se voluntariou para ensinar técnicas a órfãos, até que o abrigo foi fechado por o excesso de violência no treinamento. Disseram que ela era louca. Ela riu porque só quem sobreviveu à floresta durante uma nevasca sabe, e nem toda ferida é em vão. Ela apertou um botão. Um sinal foi enviado. E algo ainda desconhecido, começou. De madrugada, no dia seguinte. Na praça central de Santa Luzia, os alto-falantes ainda tocavam uma antiga música clássica. Mas dentro das casas, o silêncio habitual havia sido substituído por passos apressados, ligações frenéticas e uma ansiedade sufocante. Ninguém viu a menina a noite inteira? A voz da mãe da Lina falhava entre os soluços. Isso nunca aconteceu antes. Diego, com o rosto abatido e as mãos trêmulas, sentado na sala da casa de Márcia, abriu novamente o vídeo gravado no dia anterior. Cada segundo que passava apertava sua garganta, especialmente o momento em que Dona Eunice olhava diretamente para a câmera. Isso não está certo. Ele murmurou. Não dá para simplesmente desaparecer assim. Seu Eduardo,
pai da Márcia, brasileiro de origem e ex-bombeiro, resmungou irritado. A polícia está investigando. Mas também não podemos ficar parados. Ele e Diego saíram, voltando até o beco onde o vídeo havia sido gravado. A chuva cobria tudo, sem vestígios. A porta da casa de Dona Eunice estava trancada. Todas as janelas, lacradas com tábuas de madeira. Ela não está mais aqui, disse Diego, olhando em volta. Mas no vídeo, e está claro, e ela ficou com raiva. Eduardo franziu a testa. Tem certeza de que foi o último lugar gravado? Diego assentiu. E depois disso, e não vi mais ninguém. Enquanto isso, no subterrâneo escuro, um balde de metal foi atirado dentro da sala. O som metálico ecoou, acompanhado por um cheiro azedo de mingau frio. Lina, Sara e Márcia se encolheram num canto da parede. Levantem-se. Comam. A voz fria e grave de Dona Eunice veio pela fresta da porta de ferro. Ninguém se mexeu. A fome retorcia o estômago, mas o medo paralisava os membros. A gente, e tá presa? Isso é sequestro. Gritou Sara, os olhos vermelhos de chorar. Nenhuma resposta. Apenas o som do cadeado pesado se fechando. Ela tá maluca. Sussurrou Márcia. Prendeu a gente como prisioneiras. Não é isso. Respondeu Lina, a voz trêmula. Ela tá preparando alguma coisa. Naquela tarde, pela primeira vez, receberam ordem para sair do quarto. O campo de treino era um terreno amplo no meio da floresta, frio, coberto de pedras pontiagudas. Em volta, cercas de ferro. Ao longe, uma cabana simples onde Dona Eunice permanecia de pé, imponente em seu velho uniforme militar. Corram 10 voltas. Sem parar. Sem reclamar. Sua voz soou como aço. Nem pensar. Gritou Márcia. Deixa a gente sair. Um apito estridente cortou o ar. Logo em seguida, surgiu um homem alto, cheio de tatuagens nas costas, com o rosto coberto por um pano. Nas mãos, um chicote de couro. Dona Eunice falou, sem olhar para trás. Eu não dou a mesma ordem 2 vezes. Sara entrou em pânico. Corre! Corre! Puxou Lina e Márcia. As voltas pareceram eternas. Sem água, sem descanso, sem explicações. Na terceira volta, Lina tropeçou. Caiu de rosto no cascalho, sangrando. Você não é a única que já caiu, disse Dona Eunice, jogando um balde de água fria sobre Lina. Levante-se. Ou morra congelada. Lina arfava, o corpo inteiro tremia, mas foi obrigada a se levantar. Por quê? O que a senhora tá fazendo? Murmurou Márcia. O que seus pais não conseguiram fazer. Respondeu ela, sem emoção. Ensinar vocês a serem humanas. À noite, voltaram a ser trancadas na câmara de pedra. Sem cobertores. Apenas um pedaço de pano fino. O cheiro de mofo impregnava a pele. A gente precisa fugir. Sussurrou Márcia. A porta tá trancada. Cerca de ferro em volta da floresta. Sem celular. Disse Lina. Eu ouvi barulho de carro. Bem longe. Mas não dá para gritar daqui. Sara abraçou a cabeça. O que ela quer? Vingança? A gente só tava brincando. Ela não enxerga a gente como brincalhonas. Ela olha pra gente como soldados. Na manhã seguinte, Lina acordou assustada. Seus olhos ardiam por causa da fumaça. Sara tossia ao lado, tentando achar o cobertor que já tinha sido levado no dia anterior. Márcia batia na porta da câmara. O que é isso? Tá pegando fogo? A porta de ferro se abriu. Diego entrou sem dizer nada, apenas jogou uma toalha úmida para cada uma. Concentrem-se. Próxima lição de sobrevivência. O campo agora estava tomado por fumaça.
Um tambor de metal ardia no meio, espalhando cinzas pelo chão. Dona Eunice havia colocado vários itens no chão, cogumelos, frutas silvestres, raízes, alguns pedaços de pão queimado. Qual desses é comestível e qual não é? Ela perguntou, os olhos passando por todas. Sara tremia. A senhora tá testando a gente? Não. Estou vendo quem vai sobreviver. Respondeu com a voz inalterada. Diego entregou a cada uma pequena faca. Márcia olhou a sua lâmina de ferro velha, enferrujada, sem fio. Lina encarou uma frutinha vermelha e brilhante no cesto. Essa parece de filme. Filme não salva vidas. Rosnou Dona Eunice. Prove. Decida sozinha. Sara hesitou. Suava nas têmporas. Mas fechou os olhos e deu uma mordida numa fruta roxa escura. Lina e Márcia observaram em silêncio. 2 minutos depois, o rosto de Sara ficou vermelho. Erupções apareceram na pele. Ela coçou o pescoço, os olhos arregalados. Coçando, e não consigo respirar. Você tem alergia. Disse Dona Eunice. Mas não vai morrer agora. Sara caiu de joelhos. Márcia correu para ampará-la. Ela precisa de um hospital. Dona Eunice se aproximou e estendeu um copo com água salgada. Beba. Enxague a boca. A senhora é louca? Gritou Lina. A senhora tá matando a gente. Não. Disse ela friamente. Estou ensinando vocês a distinguir entre viver e morrer com os próprios sentidos. Livros não ajudam quando não há livros. Sara engasgou. Os olhos lacrimejavam. Bebeu a água com sal, tossindo. Seu corpo tremia. Você está viva. Murmurou Dona Eunice. Da próxima vez, você vai escolher certo. Depois da aula de degustação, foram obrigadas a buscar lenha e água do riacho. Nenhuma tinha forças. Mas se não fossem, não haveria água. E sem água, no dia seguinte, ninguém ficaria de pé. Diego as seguia. Os olhos grudados nelas. Não disse uma só palavra. Quando alguma delas diminuía o ritmo, ele apenas estalava o chicote no chão. Isso não é gente. Lina sussurrou entre os dentes. Márcia respondeu. Ele é um cachorro obediente. Só sabe seguir ordens. Sara ficou calada. O rosto pálido pelas erupções. O olhar distante. À noite, depois de carregar baldes de água até o acampamento, receberam ordem de sentar em círculo ao redor da fogueira. Hora de treinar habilidades emocionais. Disse Dona Eunice, sentando-se diante delas. Compartilhem seus medos. Quanto mais escondem, mais rápido morrem. Lina apertou a barra da roupa. A senhora já teve medo? Sim. Quando ainda era fraca. Sara perguntou com a voz rouca. A senhora já matou alguém? Silêncio. A fogueira estalava. Dona Eunice respondeu. Quando eu tinha 17 anos, atirei em alguém pela primeira vez. Um desertor, que invadiu o acampamento. Ele ia matar uma criança para roubar comida. Eu não esperei ordem. Márcia engoliu em seco. A senhora, e não se arrepende? Você ainda está viva porque eu não me arrependo. Após a aula psicológica, foram levadas de volta ao porão. Sara mal conseguia andar. Lina assegurou o caminho todo. A gente não vai aguentar. Sussurrou Sara. Eu sonhei que estava morrendo de frio. Lina mordeu os lábios. Ela não quer que a gente morra. Ela quer que a gente se transforme em alguma coisa. Em quê? Perguntou Márcia, o olhar vazio. Em algo como ela. O Diego vai encontrar a gente. Disse Lina. Ele tem um vídeo. Tem pistas. Sara chorava, a voz rouca. A gente só queria fazer um vídeo divertido. Só por likes. O silêncio tomou conta do porão de pedra.
Lá fora, Diego enfrentava um muro denso de desconfiança. A polícia acreditava que as garotas poderiam ter fugido por vontade própria. Mas ele sabia que havia algo errado. Senhor Eduardo, preciso conversar com o senhor. Diego encontrou o pai de Márcia em um café vazio. Ele colocou um pendrive sobre a mesa. Esta é a gravação original. Tem um trecho em que a dona Eunice diz: "Vocês acabaram de entrar num campo de batalha." Eduardo refletiu em silêncio. Já conheci gente como ela. Veterana. Não exatamente louca. Apenas perdida no passado. O senhor acha que ela pode ter sequestrado elas? Não é sequestro. É treinamento. Eduardo respondeu baixo. E talvez ela ache que está fazendo o que é certo. Diego apertou os punhos. Eu tenho que encontrá-las. Eduardo olhou pela janela, onde a chuva ainda caía em silêncio. Seu rosto se contraiu, a preocupação marcada em cada linha. Eu também preciso procurar. Porque nesse grupo está a minha filha. Ele se virou para Diego, a voz firme. Vamos juntos. No porão, naquela noite, Márcia permanecia deitada, os olhos abertos. Ela viu Dona Eunice parada na porta da câmara, observando em silêncio. Nenhuma palavra. Nenhuma expressão. A frase da mulher ecoava em sua mente como um sino abafado e interminável. Aqui não há crianças. Só sobreviventes. Naquela manhã, a chuva ainda caía, silenciosa e gélida. No porão de pedra, a luz fraca da lâmpada no teto mal aquecia os 3 corpos encolhidos. Lina abriu os olhos, a cabeça pesada como uma pedra, a garganta seca como areia. O som de ferro sendo arrastado no chão ecoou. A porta se abriu com estrondo. O vento gelado entrou. Dona Eunice surgiu imponente, vestindo casaco militar, botas pesadas cobertas de lama. Em suas mãos, um apito e um balde grande de água. 10 minutos para se prepararem. Lá fora, no pátio. Sara tentou falar, mas antes que abrisse a boca, ela jogou o balde à água fria e atingiu o rosto das 3. Agora restam 8 minutos. Ninguém teve tempo de pensar. Com a mente entorpecida pela fome, frio e confusão, só conseguiram se levantar por instinto. Lina tremia, tirando o pano de cima do corpo. Não consigo nem sentir minhas mãos. Essa mulher tá louca. Rosnou Márcia. A gente é prisioneira, não soldado. Sara nada disse. Cabeça baixa, os dentes batiam sem parar. Quando chegaram ao pátio, Jonas, o homem encapuzado do outro dia, já os esperava ao lado da cerca. Seus olhos frios como aço. Não disse nada. Dona Eunice apontou para o chão coberto de pedras afiadas. Comecem o treino físico. Treino o quê? Murmurou Márcia. Flexões. Deitem. Levantem. Concentrem a respiração. Sara arregalou os olhos. Nesse frio? Em cima de pedra? Isso é o chão. Respondeu a mulher. Se não gostarem, podem morrer deitados mesmo. O apito soou. Jonas avançou, puxou Lina com força e a jogou no chão. Ai! Tá doendo! Gritou Lina, enquanto as pedras cortavam sua pele como lâminas. Márcia foi empurrada logo em seguida. Seu rosto bateu na lama, uma pedra rasgando seu lábio inferior. Sara foi se arrastando, o corpo curvado. A cada movimento, os joelhos batiam nas pedras, o sangue manchando o tecido fino da calça. O tempo parecia congelado. Sem relógio. Sem som de carros. Apenas a respiração ofegante e o apito estridente como tortura. Lina desabou após a 17ª vez. Não pode desmaiar. Disse Dona Eunice. Jonas jogou outro balde de água fria direto no rosto de Lina. Ela engasgou, os membros contraindo levemente. Você consegue se levantar. Disse a mulher com voz firme. Eu não consigo. Gaguejou Lina, pálida.
Você nunca soube o que significa não conseguir. Márcia se jogou sobre Lina, tentando protegê-la. A senhora é um monstro. O chicote estalou no chão ao lado delas. Jonas não bateu em ninguém, mas o som foi ensurdecedor. Cala a boca. Só fale quando for permitido. Ele sibilou. Quando a luz começou a desaparecer, o exercício acabou. As três sentaram-se no chão, cobertas de lama e sangue. Dona Eunice ficou de frente, os olhos analisando cada uma. Sara murmurou. Eu não sou mais eu mesma. Correto. No campo de batalha não existe identidade. Só reflexo e sobrevivência. Disse ela com um aceno de cabeça. O almoço foi meio copo de mingau ralo e uma batata crua. Mingau feito com água do riacho. Batata sem lavar. Comam. Jonas colocou a bandeja no chão. Não tem, e sal? Perguntou Márcia. Sal é luxo. Quando estiverem famintas, vão agradecer até por um grão de areia. Lina fez careta, forçando a garganta a engolir. Cada pedaço arranhava por dentro. Quanto tempo mais? Hesitou Sara. Quanto tempo mais o quê? Perguntou Dona Eunice, o olhar distante. Quanto tempo mais, e até a gente ir embora? Silêncio. Ela virou-se, deixando apenas uma frase. Quanto tempo mais até você começar a viver direito? Naquela noite, enquanto o vento cortava como lâmina lá fora, Lina sussurrou. A gente tem que fugir. Hoje à noite. Eu não aguento mais. Sara balançou a cabeça, esgotada. Cerca alta. Porta trancada. Ela não dorme. Jonas não vai vigiar hoje. Eu ouvi os passos dele saindo da cabana perto da meia-noite. Disse Márcia, com a voz rouca, mas firme. Se a gente sair pela fresta no porão, seguindo o canal de água atrás, podemos alcançar a cerca da floresta oeste. Lina engoliu seco. E se a gente for pega? Pode piorar mais do que já está. Respondeu Márcia, os olhos brilhando. O plano foi rabiscado no chão úmido com dedos trêmulos. E esperaram. O sinal para o recolher tocou. A luz fraca do porão apagou, restando apenas a escuridão e o cheiro de mofo grudado na pele. Por volta da meia-noite, quando o vento lá fora cessou, Márcia levantou uma tábua solta do chão. Uma fenda levava para baixo do porão um antigo canal de escoamento, úmido e cheio de entulho. As três se espremeram, rastejando como animais encurralados. A terra fria colava no rosto, as pedras rasgavam os tecidos. Seguiram o túnel por cerca de 20 metros, até o fim uma parede de terra úmida aos pés da cerca de ferro. Chegamos. Sussurrou Márcia. Ela afastou as raízes, tentando cavar. Lina ajudava. Sara olhava para trás, vigiando. O coração batia como tambor. Finalmente, surgiu uma abertura grande o suficiente para passar. Mas quando Lina se preparava para subir, um som metálico cortou o ar. Zzzt. Um feixe de lanterna iluminou seus rostos. A sombra de Jonas surgiu, silenciosa, com uma arma de dardos tranquilizantes pendurada na cintura. Indo aonde? Sua voz era calma, sem raiva, apenas fria como gelo. As três congelaram. Márcia se virou e gritou. Corram! Mas era tarde demais. Jonas soprou o apito. Em poucos segundos, passos pesados ecoaram. Dona Eunice apareceu. Ela não olhou para elas. Olhou para o chão sujo de terra, olhou para o buraco na cerca, e depois nos olhos de cada uma. Vocês têm duas escolhas. Sua voz soou como sentença. Voltar e aprender a viver. Ou continuar cavando covas para morrer. Sara caiu em prantos. Lina abaixou a cabeça. Márcia apertou os punhos, o sangue escorrendo das mãos feridas. Por fim, voltaram para o porão desta vez sem empurrões, sem resistência. Apenas a aceitação de quem sabe que não há mais para onde fugir. Dona Eunice não disse nada.
Apenas os observou. Seus olhos piscaram suavemente, algo entre arrependimento e alívio. A porta do porão se fechou atrás das 3 garotas. O trinco foi travado. Silêncio. E o campo de batalha continuava. Na manhã seguinte, foram acordadas por um apito estridente. A cabeça de todas unia. Os corpos estavam exaustos. Rastejem pela colina de areia. Levem sacos de areia de 10 quilos. Dona Eunice apontou para o alto de uma ladeira ao longe. 10 quilos? Sara quase chorou. Nós somos meninas. Soldado não tem gênero. Respondeu Eunice. A gente não é soldado. Gritou Márcia. Ainda não. Disse ela. Mas a guerra não espera vocês estarem prontas. O trajeto rastejando durou mais de 2 horas. Os sacos de areia rasgaram a pele dos ombros, os joelhos sangravam. O sol era frio, mas o vento cortava como faca. Diego caminhava atrás, sem tocar nelas, apenas soprava o apito. Quando chegaram de volta ao acampamento, as 3 desabaram no chão como sacos rasgados. Fim do treino. Jantar. Disse Dona Eunice. Se isso pode ser chamado de jantar. Sussurrou Sara. Cada uma recebeu meia batata cozida e um copo de água morna. Márcia deu uma mordida e sentiu os dentes doerem. Lina ficou olhando a batata por um bom tempo, depois a deixou de lado. Estão transformando a gente em animais. Ela disse. Não. Márcia balançou a cabeça. Estão nos transformando em soldados. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. Márcia rabiscou na parede com carvão queimado. Quantos dias ainda faltam? Ninguém respondeu. Mas todas sabiam, os dias já não podiam mais ser contados. Na cidade, Diego e o Sr. Eduardo haviam chegado à beira da floresta. Encontraram vestígios, um pedaço de corda militar antiga, papel de embalagem de comida com terra, tudo equipamento de exército antigo. Já treinei em lugares assim. Disse Eduardo. Ela não vai matá-las. Ela está testando. O vento gelado da floresta batia no rosto, fazendo Diego apertar o cachecol. Eles caminharam por 3 horas, seguindo cada marca no solo, cada pegada mal visível, mas todas levavam a becos sem saída, ou estavam cobertas pela chuva. Tenho certeza que elas estão aqui. Murmurou Diego, a voz embargada. Eduardo observou a floresta silenciosa, as árvores retas e brancas de chuva. Sem gritos. Sem fumaça. Nenhum sinal de vida. Talvez ela tenha se mudado. Suspirou. Ou percebeu que estavam sendo seguidos. Diego abaixou a cabeça, o peito pesado. Segurava a câmera com força, como se fosse o último elo com Márcia, a namorada a quem ele não teve tempo de pedir desculpas. Eduardo pôs a mão em seu ombro, a voz baixa e rouca. Você não fracassou. É que, e alguém quer que esperemos o momento certo. Eles voltaram. Nenhuma palavra. O caminho de volta à cidade foi coberto por um silêncio denso, o silêncio de quem carrega perguntas sem respostas. Naquela noite, Diego ficou sozinho diante do laptop. Reviu o vídeo dezenas de vezes, especialmente o momento em que Dona Eunice olhava direto para a câmera. Naquele olhar, havia algo, e não exatamente raiva. Talvez, e espera. Diego sussurrou, como se falasse consigo mesmo. Você ainda está viva, e vai voltar. Eu vou esperar. Na mesma hora, na cabana no meio da floresta, Dona Eunice escrevia algo em seu caderno. Jonas estava atrás dela, em silêncio. 3 meninas. Uma com alergia. Uma em colapso mental. Uma começando a ter reações lentas. Murmurou ela. Jonas perguntou. E se não der tempo? Ninguém tem tempo. Ela respondeu baixinho. É assim na guerra. Aquela noite, o acampamento mergulhou em um silêncio incomum. Sem apitos. Sem gritos.
Apenas o som da chuva batendo no telhado de palha a cada gota como uma contagem regressiva. Dona Eunice chegou tarde. Não usava mais o uniforme. Vestia um casaco velho. Já treinei mais de 30 crianças. Disse, olhando ao longe. Algumas sobreviveram. Outras não. Lina perguntou. A senhora acha que a gente vai sobreviver? Depende. A vida não é para os fracos. Ela respondeu, e foi embora. Naquela noite, nenhuma delas dormiu, até onde a gente chegou. Sussurrou Márcia. Até um ponto e de onde não dá mais para voltar. Respondeu Sara, de olhos fechados. Lina se esticou, tocando a parede de pedra onde ainda estava a marca do carvão. Quantos dias ainda faltam? Agora, nem ela queria mais saber. Márcia se recostou na parede, olhos fechados, mas acordada. Ainda havia sangue seco em sua mão, cheiro de carne de frango, o grito do bicho impregnado em cada respiração. Sara gemeu baixinho. Sonhava com algo. Seus olhos tremiam sob as pálpebras. De repente, ela se sentou. Tem alguém. O quê? Márcia se virou. Sara colou o ouvido na parede do porão. Estou ouvindo, e uma voz. Alguém, e lá fora. Lina se arrastou. Não, e você tá ouvindo coisa? Não. Sara quase gritou. Passos, e chamando, e parece a voz da minha mãe. Márcia ficou em silêncio por alguns segundos. Então também escutou. O vento ainda soprava. Mas, e havia algo ali. Um som de passos sobre folhas secas. Longínquos. Intermitentes. Pode ser o Diego. Sara gritou, correndo até a porta, batendo forte. Socorro! Me ajudem! Márcia a puxou. Cala a boca. Pode ser uma armadilha. Não. É alguém. Alguém tá procurando a gente. Sara gritava, as lágrimas escorrendo. Lina balançou a cabeça. Eu já ouvi a voz da minha mãe antes. Mas era só, e dentro da minha cabeça. As três se entreolharam. Ninguém ousou dizer mais nada. Já não sabiam mais o que era real e o que era alucinação. Cerca de 1 hora depois, Sara ainda murmurava. Eles estão vindo, e eles vão chegar. Márcia se aproximou e segurou sua mão. Sara, você precisa acordar. Ninguém tá vindo. Não, e eu ouvi claramente. Lina sussurrou. Você tá exausta. Dorme. Não tem nada lá fora. Sara deu uma risada amarga, os olhos vazios. Lá fora não tem nada, e mais aqui dentro da nossa cabeça tem o inferno inteiro. Perto da meia-noite, um vento forte soprou de repente pela fresta da porta e a luz do teto se apagou. Escuridão total. Não. Não apaguem a luz. Gritou Sara. Lina e Márcia se agarraram. Só conseguiam sentir os batimentos e a respiração umas das outras no breu absoluto. Alguns minutos depois, uma luz fraca surgiu. Não era da lâmpada. Era uma vela pela fresta da porta entreaberta. Dona Eunice entrou. Não disse nada. Carregava uma tábua de madeira, sobre a qual havia algo embrulhado em tecido. Lá fora. Ordenou. No meio da noite. Gritou Lina. A guerra não tem horário. As três saíram tremendo. O céu era completamente negro. Sem lua. O vento cortava o rosto como lâmina. Do lado de fora, uma tocha acesa num poste de madeira iluminava fracamente. Jonas já estava lá. De costas para elas. Dona Eunice colocou a tábua no chão. Abriu o tecido. Era um mapa da floresta marcado com tinta vermelha. Cada uma escolhe uma direção. Caminhem na noite. Se voltarem de manhã, continuam vivas. Se não, e eu não salvo. Sara engasgou. Isso é, impunição? É teste.
Márcia olhou ao redor. Sem luz. Sem bússola. Só um cajado e um pouco de água. Eunice também foi assim. Ela murmurou. Aos 16, me perdi na chuva por 3 noites. Ninguém me chamou. Ninguém veio. Lina começou a chorar. A senhora é um monstro. Eunice é sobrevivência. Respondeu, virando-se. As 3 seguiram caminhos diferentes separadas na escuridão, como se caíssem num abismo. Márcia escolheu o caminho da direita, enfiando-se entre as árvores ralas. Cada passo era como se perdesse dentro de um labirinto. Cada rajada de vento soava como um chamado vindo das profundezas da terra. Ela andou, caiu, levantou-se de novo. Galhos arranhavam sua pele. O vento assobiava nos ouvidos como gritos. Depois de um tempo, ela viu uma silhueta. Correu até lá, gritando. Diego! É você? Ninguém respondeu. Era só um tronco grosso, moldado pela luz como se fosse alguém. Márcia caiu de joelhos, abraçando a cabeça. Sara seguiu em direção à colina. Tremia, mas continuava caminhando. Em sua mente, a voz da mãe ecoava. Sara, e onde você está? Mãe! Tô aqui! Ela gritou. Mas não havia nada além de silêncio. Uma coruja passou voando, fazendo-a se assustar e cair. Seu rosto cobriu-se de lama. Ela chorou como uma criança. Mãe, e eu errei. Lina virou à esquerda. Ela não chorava. Apenas andava como um corpo sem alma. Pensava nos vídeos engraçados que havia postado. Nos comentários, nas risadas falsas. E então, como uma maldição, ouviu aquela risada novamente. Lina, tá famosinha, hein? A voz de alguma garota conhecida soou de algum lugar. Ela se virou, tropeçou. Mas não havia ninguém. Só os ecos dentro da cabeça. Ninguém quer sinceridade. Só querem visualizações. Ela gritou. Cala a boca. O riso cessou. Ela desabou. A escuridão engoliu seu corpo cansado. Perto do amanhecer, as 3 garotas retornaram, uma a uma. Com frio. Famintas. Os corpos cobertos de arranhões, lama e sangue. Não disseram nada. Também não choraram. Apenas sentaram e se olharam. Dona Eunice permaneceu em silêncio. Assentiu com a cabeça. Ainda vivas. O suficiente para continuar aprendendo. Então virou-se e foi embora. Mas antes de entrar na cabana, desenhou com carvão uma frase na parede de pedra num ponto onde as 3 ainda podiam ver de longe. No campo de batalha, não há caminho de volta. Momentos depois, Jonas entrou. Não disse nada. Trazia uma caixa pequena de medicamentos e faixas de pano. As 3 prenderam a respiração, esperando um grito ou uma nova ordem dura como nos outros dias. Mas, dessa vez, Jonas apenas se ajoelhou. Retirou devagar os sapatos de Lina. Suas mãos eram ásperas, mas os gestos surpreendentemente delicados. Ele aplicou pomada, depois enfaixou o tornozelo dela com cuidado, sem brutalidade. Lina se assustou, murmurou. Você, e já fez isso antes? Jonas não respondeu de imediato. Apenas assentiu. Depois de um tempo, murmurou, como se falasse sozinho. Quando eu tinha 17 anos, também estive aqui. Também fui trancado nesse porão. Chorava toda noite. Jurava que, se saísse vivo, ia matar aquela mulher. Mas, e eu sobrevivi. E voltei. Sara perguntou, com voz trêmula. Por quê? Jonas se levantou, recolocando sua bolsa, a voz rouca. Porque lá fora ninguém me ensinou a ser humano. Só aqui. Ele fez uma pausa, então acrescentou. Nenhuma de vocês merece morrer. Mas viver sem aprender nada e também não é muito melhor.
Virou-se e saiu, deixando as três paralisadas, os olhos cheios de pensamentos. Na manhã seguinte, começou a chover fininho. As três foram acordadas mais tarde que o habitual. Não foram forçadas a correr, nem obrigadas a sair para o pátio. Receberam apenas a ordem de sentar-se e ler mapas, algo que antes era completamente desconhecido para elas. Este é o tempo para o cérebro funcionar, disse Dona Eunice. Um soldado precisa mais que força. Precisa pensar. Sara piscou, surpresa. Por que a senhora tá deixando a gente descansar? Porque amanhã será diferente. À noite, Dona Eunice não apareceu. Jonas trouxe 3 cadernos e alguns tocos de lápis. Escrevam aqui. O que vocês querem esquecer? O que não conseguem perdoar? Ninguém vai ler. Márcia sussurrou. Pra quê? Jonas não respondeu. Apenas os encarou pela primeira vez sem ameaça, sem ordens. Somente com o olhar de alguém que também já foi destruído por dentro. No porão, o som dos lápis riscando o papel era constante. Lina escreveu. Já ri ao ver alguém cair. Vi uma senhora chorar por ter sido humilhada, e eu filmei. Senti orgulho de ser boa atriz. Nunca pensei que ela sentia de verdade. Sara escreveu. Quero pedir desculpas à minha mãe. Eu odiava ela. Disse que preferia que morresse só porque não me deu um celular novo. Já postei vídeos xingando idosos por engajamento. Nunca senti vergonha. Márcia escreveu. Achava que era forte. Mas sou fraca. Fui cruel porque tinha medo de parecer frágil. Ri quando vi alguém ser humilhado só para não ser excluída do grupo. O som dos lápis foi diminuindo. Depois, silêncio. A luz apagou. Ninguém gritou. Ninguém chamou. Apenas permaneceram ali abraçando a própria cabeça, com as folhas molhadas de lágrimas, e souberam que não eram mais as mesmas. Ao amanhecer, a porta do porão se abriu novamente. Sem apito. Sem gritos. Apenas Dona Eunice. Carregando 3 jaquetas novas. Um uniforme militar compacto. Um par de botas resistentes. Vamos. Ela disse. As 3 não perguntaram nada. Levantaram-se, vestiram-se devagar e seguiram a mulher para fora do porão. O pátio do acampamento estava limpo. Sem arame farpado. Sem tambores de metal. Apenas 3 mochilas já preparadas. Jonas assentiu. Prontas. Eunice endireitou a postura, olhando para o céu. O campo de batalha ensina a humanidade. Mas se vamos continuar sendo humanos, e depende do que sobra dentro de nós. Ela fez uma pausa, olhou para elas. Amanhã é a última lição. E será o 14º dia. Naquela manhã, a chuva havia parado de cair. O vento da floresta ainda era gelado, mas não tão cruel. Nos galhos secos das árvores, alguns poucos raios de sol finalmente conseguiam tocar o chão após 2 semanas de inverno implacável. Lina, Márcia e Sara saíram do porão com os mesmos olhos vazios de sempre, mas seus passos já não vacilavam. Vestiam uniformes antigos, botas rasgadas, mas os ombros estavam retos. Os olhos, despertos. O pátio estava silencioso. Sem apito. Sem ordens. Apenas uma corda longa pendurada do galho mais alto da árvore central, conectada a um paredão úmido de pedra, escorregadio pela chuva. Dona Eunice esperava. Jonas também estava lá, encostado, mãos cruzadas. Pela primeira vez, seu olhar não era gelado. Última lição. Disse Dona Eunice. Escalar? Lina perguntou, a voz rouca mais firme. Sim. 5 metros. No vento. No frio. Quem não subir fracassou. Sara engoliu seco. A garganta ainda doía. E se cair? Então morre. Respondeu Eunice, sem hesitação. Silêncio. Ninguém perguntou mais.
Ninguém implorou. Ninguém chorou. As três caminharam até a corda. Lina foi primeiro. Apertou firme a corda, sentindo o sisal úmido cortando suas mãos já feridas. Cada puxada era um gemido, uma dor nas costas. Ao chegar nos 5 metros, o vento bateu no rosto com força. Ela quase escorregou. Mas não parou. A gente não tem mais nada a perder. Sussurrou. E continuou subindo. Sarah foi a segunda. O corpo era o mais fraco. Mas os olhos estavam mais vivos do que nunca. Ninguém vai morrer aqui. Repetia. A lama escorria das botas. A corda escorregava. Mas ela não soltou. Márcia subiu por último. Suas mãos, que antes tremiam ao segurar uma faca, agora não tremiam mais. Não olhava para baixo. Apenas para cima. Vocês acham que são fodonas? Fortes porque aguentam dor. A voz de Dona Eunice ecoou lá de baixo. Minhas recrutas escalaram com feridas abertas, com fome de 3 dias. Se você cair, não conto com você. Ninguém respondeu. Quando as 3 chegaram ao topo da corda, sentaram-se, respirando como se puxassem o ar do fundo da alma. O céu se abriu diante delas cinzento, mais imenso. Ainda fazia frio. Mas agora, estavam mais altas do que jamais imaginaram poder chegar. Lá embaixo, Dona Eunice as observava. Ela não disse muito bem. Nem bateu palmas. Apenas abaixou a cabeça. E voltou para a cabana. Naquele meio-dia, pela primeira vez em 2 semanas, elas puderam sentar-se para comer dentro da cabana com lareira acesa e bancos de madeira. Uma pequena mesa estava posta com 3 porções de sopa quente, algumas fatias de pão torrado e água limpa. Jonas estava sentado perto da porta, em silêncio. Dona Eunice sussurrou. Sentem-se. Lina olhou desconfiada. Tem algum sonífero na sopa? A mulher riu, um som áspero e estranho, como pedra raspando em pedra. Não. Hoje, é uma refeição de verdade. As 3 se sentaram. As mãos tremiam não de frio, mas de incredulidade. Sarah pegou a colher. O vapor subiu e fez seus olhos arderem. Por que, de repente? Por que vocês não desistiram? Respondeu Dona Eunice em voz baixa. Já treinei crianças de 15 anos armadas na fronteira. Algumas sobreviveram. Outras não. Vocês, e embora insolentes, e ainda têm chance de crescer. Márcia largou a colher. Olhou fixo para ela. Então, e isso é o fim? Eunice não prende ninguém. Lina murmurou. A senhora, e não chamou a polícia? Não é necessário. Vocês já cumpriram a pena mais pesada. Sarah mordeu o lábio. E a senhora não quer que a gente peça desculpa? Ela assentiu. Não. Desculpas não mudam ninguém. Mas atitudes mudam. Jonas se levantou, colocou 3 bolsas de pano sobre a mesa. Dentro havia celulares, carteiras, documentos, tênis velhos, tudo que lhes fora tirado no primeiro dia. Márcia pegou o celular, ligou. Ainda tinha bateria. A tela mostrou uma mensagem da mãe. Onde você está? Por favor, volte para casa. Ela começou a chorar. Naquela tarde, foram levadas até a beira da floresta, onde a estrada de terra voltava para a cidade. Sem polícia. Sem algemas. Sem plateia. Apenas as 3 em trajes sujos e rasgados em pé sobre a chuva enlameada, segurando suas bolsas, olhando para a estrada coberta de névoa. Dona Eunice permaneceu para trás. Jonas carregava uma mochila, pronto para voltar ao acampamento. Márcia virou-se, os olhos vermelhos. A gente deveria dizer algo. Dona Eunice balançou a cabeça. Vão. Falar muito e não garante que se viva melhor. Sarah fez um leve aceno. A gente não vai esquecer. Ela não respondeu.
Mas seu olhar suavizou uma doçura que não havia mostrado em 2 semanas. Elas caminharam. Ninguém disse uma palavra. Ninguém ousou quebrar aquele silêncio. Nas costas de cada uma não mais mochilas de treino, nem feridas abertas, apenas cicatrizes ainda frescas, e algo que começava a mudar. Quando o ônibus balançou e parou no ponto final, as 3 desceram. O portão da cidade familiar apareceu velho como sempre. Mas para elas, o mundo já não era o mesmo. Sarah viu sua mãe do outro lado da rua, segurando um casaco velho. A mulher correu ao vê-la, as lágrimas jorrando, sem uma só palavra de reprovação. Apenas um abraço trêmulo, apertado, como se, ao soltar, a filha fosse desaparecer no ar. Sarah não chorou. Mas, pela primeira vez em anos, abraçou de volta e sussurrou: "Me desculpa, mãe." Márcia foi até o velho prédio onde morava. Sua mãe abriu a porta, os olhos arregalados ao ver a filha suja, visivelmente mais magra. A mulher parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Não gritou, como de costume. Apenas disse baixinho: "Achei que você tinha morrido." Márcia assentiu. E, em silêncio, puxou a cadeira da cozinha e sentou-se. O cheiro da sopa rala feita no dia anterior ainda pairava no ar. Ela não reclamou. Apenas comeu. Logo após terminar, alguém bateu forte na porta dos fundos. Ela se levantou, abriu e ficou paralisada. Era seu pai. Vestia um casaco de operário manchado de graxa, os olhos fundos. Havia passado 2 semanas procurando pela filha nas montanhas, nos terminais. "Márcia", disse, a voz rouca. Sem bronca. Sem lágrimas. Apenas o olhar de um pai que pensou ter perdido sua filha para sempre. Márcia se jogou nos braços dele. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que aquele ombro ainda era forte, ainda era quente mesmo depois de tanto afastamento. Sua mãe, na cozinha, virou de costas, enxugando as lágrimas em silêncio. Naquela noite, enquanto Márcia limpava o sangue seco das mãos, a campainha tocou. Era Diego. Ele estava ali, sem casaco, o vento cortando seu rosto. Parecia exausto, abatido. "Me desculpa", disse ele. Só isso. Sem justificativas. Sem acusações. "Eu chamei a polícia. Mas disseram que vocês saíram por vontade própria. Ninguém pôde fazer nada." Márcia ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu: "Eu sei que você tentou. Tá tudo bem agora." Diego sorriu, aliviado. Lina chegou ao condomínio de luxo onde vivia com os pais ricos, mais frios. Sua mãe abriu a porta, ficou estática ao ver a filha antes impecável, agora desarrumada e magra. "Onde você esteve?" perguntou. Lina não respondeu. Entrou, olhou para a parede cheia de fotos antigas, onde sorrisos sempre foram parte do figurino. Ela pegou o celular. Abriu o TikTok. Na tela, o vídeo mais recente, o clipe zoando a velhinha, o que Diego nunca publicou. Alguém havia postado, talvez uma câmera externa tenha captado tudo. Comentários abaixo. Mereciam uma surra. Tanta gente pra zoar, e foram mexer com idosa. Molecada sem educação. Lina desligou a tela. Depois, apagou o aplicativo. Sem hesitar. Um mês depois, num pequeno café perto do terminal de ônibus, as 3 garotas estavam sentadas lado a lado. Cada uma com uma xícara de chá. Sobre a mesa, um envelope já aberto. Dentro, um bilhete escrito à mão, com letra firme e alinhada. "Não ensinei vocês a serem soldados. Ensinei vocês a serem humanas." Eunice. Nenhuma disse nada. Mas o olhar delas havia mudado. Sem confusão. Sem zombaria. Apenas uma coisa permanecia, um silêncio profundo, mas cheio de esperança. Algum tempo depois. Santa Luzia continuava sendo a pequena cidade pacata de sempre.
Mas sob a primeira chuva da temporada, algumas pessoas já não eram mais as mesmas. Numa tarde de março, o vento ainda gelado, mas não mais cortante como no auge do inverno, uma cozinha solidária havia sido montada num caminhão velho ao lado da antiga igreja. Lina estava ao lado de um caldeirão de sopa, luvas nas mãos, cabelo preso. Sem maquiagem. Casaco em tom terroso. Botas gastas e sujas. Uma porção pro senhor. Disse, servindo a sopa para um homem em situação de rua, encolhido num banco. Obrigado, minha filha. Respondeu ele, os olhos marejados pelo vento. Lina assentiu em silêncio e voltou ao trabalho. Ao seu lado, Isabela, uma voluntária brasileira que há anos atuava ali, comentou. Você faz um bom trabalho, Lina. Faz tempo que não vejo uma jovem que não reclama de cansaço. Lina sorriu quase imperceptível. Já me cansei de um jeito diferente. O cansaço de agora é bem mais leve. Isabela, curiosa. O que você fazia antes de vir para cá? Lina respondeu, sem hesitar. Fazia coisa errada. Nos arredores da cidade, um terreno baldio estava sendo transformado em um acampamento de verão gratuito voltado para estudantes de regiões carentes. Márcia estava no meio do pátio, com o braço erguido, orientando as crianças que treinavam a acender fogo com pedras. Nada de isqueiro. Só vale pedra e capim seco. Quem conseguir primeiro ganha biscoito extra. As crianças vibravam. Algumas tentavam inúmeras vezes sem conseguir faísca, mas Márcia não se intrometia. Apenas observava, com olhos atentos paciente, mas firme. Uma mulher do lado de fora da cerca, mãe de um dos meninos, perguntou. A senhora é professora de sobrevivência? Nem tanto. Márcia virou-se, sorrindo. Eu fui aluna de um acampamento, e que hoje já não existe mais. A mulher assentiu. Então foi daí que virou educadora? Márcia não respondeu de imediato. Inclinou-se, assoprou devagar sobre a brasa e viu a chama surgir. Apenas disse. Foi daí que virei gente. No asilo da cidade, Sara trocava os lençóis da cama de Dona Helena. Fazia tudo com calma, cuidado. A senhora não tirava os olhos dela, sorrindo. Você estudava o quê? Enfermagem. Respondeu Sara. Mas larguei por quase um ano. Por que voltou? Porque eu devia a alguém um gesto de bondade. A idosa não perguntou mais nada. Apenas segurou sua mão. Mão enrugada, fraca mas quente. Numa tarde qualquer, as três garotas se encontraram em frente à antiga agência dos Correios, o mesmo lugar onde, um dia, tramaram a gravação do vídeo trolando idosos. Desta vez, sem câmeras. Sem Diego. Sem maquiagem. Sem filtros. Cada uma trazia um copo de café para a viagem. Sentaram-se nos degraus de pedra. Faz tempo que a gente não consegue se encontrar ao mesmo tempo. Disse Márcia. Lina sorriu. Talvez porque agora a gente não é mais o influencer. Sara concordou. E nem precisa ser nada. Só não voltar a ser o que a gente era. Ficaram em silêncio por um momento. Márcia então tirou uma foto antiga da bolsa, uma imagem delas três no acampamento, no 14º dia. Estavam magras, despenteadas, as roupas rasgadas. Mas os olhos brilhavam com uma intensidade rara. Ela colocou a foto no meio. A gente devia guardar? Sim. Disse Lina. Para lembrar e que esquecer não é uma opção. Sara tirou da mochila um envelope pequeno. Guardei isso até agora. Me foi dado quando a dona Eunice foi embora. Ela abriu. Dentro, um bilhete escrito à mão. Vocês três não me devem nada. Mas devem a si mesmas uma nova chance. Nem todo mundo ganha uma segunda. E se conseguir sobreviver sem se tornar humana, então nem vale a pena viver. Na parte inferior, uma linha tremida. Alguém que já sobreviveu. Eunice. As três se entreolharam. Nenhuma disse mais nada.
Algumas semanas depois, uma nota curta apareceu no jornal local. Mulher não identificada encontrada morta em cabana abandonada na floresta. Sem sinais de violência. Ao lado do corpo, uma medalha militar antiga e 3 cadernos com anotações de alunos. Ninguém reivindicou o corpo. Ela foi enterrada no cemitério da cidade, em uma lápide simples com os dizeres: sem caminho de volta, mas ainda há esperança. Naquele dia, Lina visitou o túmulo. Colocou uma margarida branca sobre a terra. Sara estava ao lado. Tirou do bolso 3 broches pequenos, símbolo do acampamento de sobrevivência, e deixou um sobre a lápide. Márcia não disse nada. Apenas ficou parada, os cabelos bagunçados pelo vento. Mas seu olhar era firme como rocha. Um mês depois, uma escola organizou uma atividade extracurricular chamada O Dia Sem Redes Sociais. As convidadas eram 3 jovens. Ninguém sabia seus nomes. Não eram famosas. Não tinham títulos. Mas quando subiram ao palco, o auditório ficou estranhamente em silêncio. Márcia começou. Um dia, a gente foi o tipo de pessoa que vocês não gostariam de encontrar. Mas hoje, queremos falar sobre quem quase não conseguimos nos tornar. Sara continuou. Se você já postou um vídeo que feriu alguém, tente não filmar da próxima vez. Tente perguntar de verdade como a pessoa está. Lina finalizou. Se você acha que nunca vai mudar, lembre que alguém um dia pensou isso também. E ainda está vivo. Os aplausos não foram altos. Mas demoraram a parar. Naquela noite, elas se reencontraram. Não no cemitério. Nem no acampamento. Nem no café. Mas num canto da floresta onde antes ficava a antiga cabana de Dona Eunice. Agora, só havia o chão de terra e algumas madeiras apodrecidas. Mesmo assim, elas reacenderam uma pequena fogueira. Márcia colocou a velha foto no topo de um pedaço de madeira, presa por uma pedra. Sara tirou da mochila um colar de contas de madeira, o que Dona Eunice costumava usar. Lina colocou um caderno em branco ao lado. Na primeira página estava escrito: Diário das sobreviventes e do que aprenderam sobre ser humano. Não acenderam velas. Não fizeram orações. Não usaram palavras bonitas. Apenas ficaram ali as 3 em silêncio. O vento era frio, mas suportável. O fogo crepitava, os gravetos estalando. Como se, em um antigo campo de batalha, enfim, tivesse sido libertado. A história é um alerta profundo sobre as consequências da indiferença, da arrogância e do hábito de lucrar com a dor alheia. Por meio de uma jornada brutal, mas necessária, 3 garotas aprenderam que redes sociais não são lugar para perder a humanidade. A maturidade não vem com likes, mas com a coragem de encarar os próprios erros, assumir responsabilidades e mudar com ações. A última lição: para ser humano é preciso saber o que é dor, o que é medo, e, acima de tudo, saber parar e antes de ferir alguém mais uma vez. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.